JF ao DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Meu nome é Carol, essa é a Lorena, Carol ali atrás. A Lorena já aqui emprestada, mas nós somos integrantes do projeto Patrimônios Negros, que está há 4 anos levantando a bancada negra de fora, tipo, sem uma perspectiva mais arquitetônica, tentando entender quais eram os apagamentos dentro dos prédios combates de fora da participação negra, não só na construção, mas também muitos arquitetos pensando, pessoas pretas pensando mesmo de fato sobre a construção desses espaços que não têm seus nomes levados em consideração no processo de salvaguarda desses monumentos. E aí, no outro ano, a gente veio uma pegada para fazer um mapa de fora da cidade negra, que tinha como objetivo mapear não só essas presenças arquitetônicas, físicas, mas também culturais e materiais, e aí surgiu o hip hop enquanto uma presença muito forte e que mudava a cidade. Isso é uma coisa sempre sendo lembrado pela população do hip hop. Hoje é um prazer gigantesco estar aqui na sua frente, como foi ontem, de uma certa forma. Queria que você ficasse mais à vontade possível, porque eu já estou tremendo na base. À vontade. E assim, que bom que vocês estão fazendo esse documento, porque saberes ancestrais, eu posso até dizer, porque a arquitetura de Juiz de Fora é uma arquitetura já é secular, então esse saber do negro junto à arquitetura e a cultura, moldar a cultura de Juiz de Fora, com certeza vem sendo invisibilizado do negro, o saber negro e a presença da população negra, sobretudo o negro que estudou, acadêmico, então ele é invisibilizado justamente porque não quer que a nossa sociedade preta tenha heróis. Então, o difícil é deixar que os protagonistas disso sejam exaltados, porque a gente sabe que quando existe o protagonismo ali à frente, ele vai trazendo frutos, se não sementes, no amanhã. Então, esse documento que vocês estão fazendo é de suma importância para o agora e também no futuro. Feedback é muito importante, porque é árduo, né? Um trabalho árduo. A Carol está à frente e observando, né? Quanto às vezes a gente tem diversas restrições financeiras, restrições ou diversas. Mas eu queria começar esse papo com você se apresentando, o Fábio, para essa Isso é bem difícil, aliás, isso é bem comum, porque exalta-se muito o Pena Pride, né? E o Luiz Fábio, ele é um sujeito que fica por trás dessa máscara ou do personagem. Mas sim, eu nasci de 6 meses, prematuro, e nasci com alguns problemas de saúde, problema no coração, e nasci também sem pâncreas. Então eu tenho problema de ganho de peso, sintetizar o açúcar no sangue, essas coisas. Eu sou diabético tipo 1, não ganho peso, por essa característica, meu pai me chamava de peso pena. Então,
Foi isso que levou o meu apelido Peina. Porque é uma coisa íntima da família, mas brincando na rua e tal, aí eu gritava, mas passa aí, peso Peina. Aí as crianças lá achavam interessante, aí começaram a me chamar de peso Peina e de peso Peina virou Peina. Então, na minha adolescência, igual eu acabei de falar, por conta desses problemas de saúde, eu nunca fui uma criança, sempre fui uma criança doentinha, né? Então não era atlético, não brincava muito na rua, não tinha essas experiências de brincadeira na rua. Eu era um grande observador da rua. Então eu fiquei em volta da infância para a vida adolescente, eu colecionava HQs, gibis, geralmente da Marvel, então gostava do Homem-Aranha, Capitão América, Wolverine, X-Men, Quarteto Fantástico, e conheci o Homem-Aranha e me aficionei com Homem-Aranha. Cheguei a ter mais de 300 exemplares. Eu era aficionado mesmo, eu era colecionador. E eu escrevia muita carta para a galeria do escritor, que era no meio dos HQs, a gente trocava cartas, por exemplo, se eu precisasse do número 114, aí eu, olha gente, eu tenho o número 74, 75, 76, troca, eu tenho 114, esse tipo de coisa, né? E mandava desenhos, então na minha infância eu fazia isso, mandava desenhos. Então eu era muito participativo nessa galeria dos leitores. E desenhava. Como eu gostava muito dos HQs, eu desenhava muito. Então, chegou ali em meados dos anos 90, 94, 92, na verdade 92, um amigo mudou lá para a rua, um colega chamado Osmair, que ele era de um grupo chamado Código Penal, um grupo que fez muito sucesso nacionalmente. E ele chegou lá, ele era um cara. Lá em Planaltina, só para fazer um recorte, nós somos uma cidade agropecuária. Então, nós temos aquele ar meio rural. E no meio rural, assim, o jovem curtia como? Andava de skate, curtia hardcore, punk, grunge já estava começando a rolar, né? Nirvana, Pearl Jam, essas bandas assim. E eu não era diferente, eu era punkzão, hardcore. Inclusive na época eu já era straight, que é uma cultura punk. E chegou esse sujeito lá, que vinha de uma cidade satélite chamada Ceilândia. E ele parecia um norte-americano. Minha comunidade também não tem muito negro. Planaltina é uma cidade que tem poucas famílias negras. Então a gente não tem essa visão de racismo, essas coisas. Não, a gente sempre somos nós, um ser humano, e a gente não tem distinção. Tinha poucos amigos negros, e esse rapaz que apareceu era um negro, e ele parecia um cara de Nova York, tem cabeça alto e tal, as jaquetas da fila, tênis Puma e tal, Puma, Reebok, usava-se muito. E ele mudou ali para perto da minha casa. Final de semana, eu moro na frente de uma área verde. Final de semana ele montava o som, ele era DJ, só que e começou a tocar black music, e a gente ninguém sabia o que era isso. Nos anos 92, 1996, a gente não sabia o que era isso. Aquele cara estranho fazendo música black music, e depois a gente pegou a amizade ali, e ele falou que se a gente queria também, a gente não falou nós jovens ali, se a gente queria aprender a dançar break, eu falei, o que é break, o que é black music, a gente não sabia nada sobre essas coisas. Ele começou a ensinar break. Isso para mim, alguns irmãos meus também, né, foram aprender. Eu sou de uma família que nós somos oito irmãos. Isso também é uma coisa que me ajudou muito a ser quem eu sou, porque eles me ajudavam muito por conta de eu ter esse problema de saúde. Tipo, eu fui andar de bicicleta com 18 anos. Fui aprender a andar de bicicleta por causa de uma namorada que quebrou a perna, e eu peguei a bicicleta do meu irmão lá e saí doido assim.
para tentar ajudar, né? Então, eu tenho um irmão mais novo que jogava futebol, chegou a jogar profissionalmente, e eu nunca joguei futebol. Brinquei de basquete por um tempo, andava de skate, andei muito de skate, mas também eu era péssimo, caía algumas vezes, machucava, passava um ano para curar. Meu problema era esse, a minha cura, né? Então, voltando ali pro 92, 93, comecei a dançar break. E nessa de dançar break, e esse colega todo sábado colocava esses equipamentos para a gente dançar, e ele ensinar também. Eu comecei a olhar os discos, capa de disco, LP. E nos LPs eu comecei a observar que os artistas usavam roupas coloridas, escritas, né? Tipo, um casaco, eles escreviam o nome do grupo, na perna da calça, no boné, no tênis, na caixa de som, tudo era pintado. Eu falava, cara, o que é isso, cara? Que pichação bonita. Achava que era pichação bonita. E via muito isso, era muito recorrente nas capas. Aí eu comecei, a gente já tinha um grupinho de dança na nossa rua. E eu comecei a pintar as camisetas. Aí comecei a pintar as camisetas do grupo e me apaixonei por aquilo. Então, quando eu me apaixonei por aquilo, eu comecei a parar de dançar para me dedicar a pegar esses desenhos. Aí, isso já estava no ano de 94, ou seja, foi praticamente 2 anos de uma transição do break até o grafite. Só que eu não sabia o que era grafite. Aí um dia eu fui ao plano, resolver alguns problemas, eu moro em Planaltina. O plano piloto é Brasília. O plano piloto é como se fosse a capital de Brasília. Entendeu? Aí eu fui para o plano piloto e lá num lugar chamado CONIC, que é o setor de diversão norte, estava rolando uma festa de break, que é um encontro que acontece até hoje. Tem mais de 30 anos. É o Ribas que faz esse encontro. Esse Ribas é o antigo cavalo que cantava no ar, mas aí depois ele se tornou evangélico e trocou o nome para Ribas. E quando eu cheguei lá, ele estava fazendo essa pichação. Estava montado um negócio para a batalha de break e ele estava fazendo uma pichação. Eu falei, caramba, que pichação bonita, colorida, eu também faço pichação. Tem mais ou menos 1 ano que eu faço essas pichações. Ele falou, cara, não é pichação não, isso aqui chama grafite, que é da cultura hip hop. E tem 4 elementos, aí tem o break, tem o MC, que é o mestre cerimônia, tem o grafite e tem o DJ. Que legal, eu não sabia não, que era tudo junto. Caramba, ele falou, porque se você quiser saber mais, tem uma loja que vende uma revista que fala muito sobre essas coisas. O nome da revista chama Rap Page. E isso foi em 94. O nome da loja é Heavily Records. É lá no Conjunto Nacional. Aí eu fui lá. Essa revista era uma revista importada. Na época, tipo, o salário mínimo era uns R$240. 240 mil cruzeiros, sei lá. A moeda ou era real já, não sei. Ou se era antes do real, porque teve uma moeda antes do real. Mas era mais ou menos uns 200 conto que era o novo real, né? Aí era uns R$240 o salário. A revista era 80. Era 80, então era muito caro mesmo. E era grossa. E essa revista, na verdade, ela falava sobre rap, entrevistas, fotografias, falava sobre lojas, roupas. Eu nem sabia que existia roupa de hip hop. Roupas e tinha umas 10 páginas de grafite, que era tipo um documento só sobre grafite. Aí eu comprei uma revista dessa, juntei uma grana, claro que eu tive que juntar uma grana. E comprei essa revista. E na ocasião, em 94, eu namorava com uma menina chamada Catiana. E ela era professora, ela era novinha, tinha uns 17 anos, mas ela era professora naquele
Cici e ela, pô, pra mim foi maravilhoso, porque ela falava inglês, as revistas eram em inglês. E eu falei, meu namoro era pra ela traduzir assim. Desculpa, Natal. Meu namoro era pra ela traduzir essa revista. Ela ficava brilhando, não era pra estar com namoro, né? Ela traduzia as páginas. Meu querida, sei, fez parte da minha vida, mas a realidade foi essa. Aquele papel muito importante. Inclusive para a cultura. E depois eu. Cacau revolucionou. Então ela traduziu muito essa revista para mim e eu consegui. Isso já estava em 95. Aí eu descobri que eu tinha que ter uma assinatura. Foi em 95, 94 ou 95, porque a gente antigamente a gente não tinha muito documentado, a gente não documentava. Então, geralmente a gente fala assim, foi de tanto a tanto, porque as coisas acontecem, não é do dia 12 de abril, não é assim, é processo. Então, foi de 94 para 95, eu descobri que eu tinha que ter um nome. E eu procurei vários nomes, eu nesse período curto, eu já assinei como Magia, eu assinei como Seco, eu assinei como Fabione, que era o primeiro Fabione, porque o grafite tem um negócio do homem, quando você assina seu nome mais homem, você está dizendo que você é o primeiro a assinar também. Por isso que se você olhar grafiteiros da Europa, por exemplo, tu vai ver lá Lumit Chu, né, Dazi Chu, porque ele é o segundo, porque já existia um antes dele que assinava aquilo. Aí morreu, ou parou de grafitar e ele pegou aquele nome. Então tem muitos assim, muitos. Não senti de criança mesmo. Então eu lembrei que o menino que morava na minha rua cantava no Código Penal e meu pai me chamava de Pena. E eu andava muito com o menino do Código Penal, com eles, com os Osmaí, com o Tades, com o Dourado. Então eu falei assim, cara, meu pai me chama de Pena. Não tem outro nome para não ser esse. É esse que ele. Aí eu comecei a chamar Pena em 94, em 95. Fui estudando. Criei o primeiro grupo, que foi o Poder de Rua, e o primeiro grupo de Planaltina e região, saída norte, mas ele durou 4 anos, teve problemas, questões, começou a entrar dinheiro, projeto, porque como a gente era o único grupo que fazia grafite na região, então a gente fazia muita decoração, pegava muito trabalho, e por conta dessas coisas de moleque, pegar dinheiro, não saber administrar, aí teve divergências por conta disso. Aí nós nos separamos. Aí quando nos separamos, eu fiquei sozinho um tempo. E depois montei a Estreador, que é o que eu tenho até hoje. Nós somos 11 integrantes. E foi o primeiro grupo misto do Brasil. Não existia grupo de grafite misto. Tinha grupo só de mulheres, grupo só de homens, tipo linha vermelha ou linha rosa. O linha rosa tinha o grupo Lobas do Cerrado, que tem até hoje. E tinha vários outros grupos. Eu não lembro agora. Só de mulher e só de homem. Nós não. Eu já iniciei o Disque Atômico, porque eu já em 99 eu comecei a fazer a primeira oficina de grafite de Planaltina. Aliás, foi uma das primeiras de Brasília, mas já tinha de outros grupos em outras cidades. Mas na saída norte eu fui o primeiro a fazer. Em 99 eu comecei a fazer porque eu precisava de um grupo. Eu precisava montar um grupo. E era um Disque Atômico, então eu precisava de pessoas. Então eu comecei a fazer que formasse esse grupo escravo. E nessa onda de arte e educação, quer dizer, antes de começar a arte e educação,
O Pena se estabeleceu em 95. Então, a história do Fábio, que você perguntou, né, do Luiz Fábio, ele meio que ficou invisibilizado depois do Pena, né? O Pena nasceu em 95 e a partir dali eu já comecei a trabalhar, focar minha vida sempre no Pena. O Luiz Fábio já foi a questões formativas, 99 eu terminei segundo grau, e na escola paroquial eu já namorava com outra menina, eu namorava com a Mariana e a mãe da Mariana era diretora da escola paroquial. Aí conversando ali, eu falei sobre precisar de um espaço para mim dar minhas oficinas e ela, não, lá na minha escola tem um espaço, você pode usar todo sábado lá e tal. E eu fui lá e durante a semana eu fiz algumas palestras na escola, convidando essas pessoas e foi um sucesso. Eu tive, na primeira oficina eu tive mais de 50 alunos. E começamos a dar aula no primeiro semestre e juntou uma galera, eu peguei os 5, 6 melhores do grupo e já joguei no meu triatlon. Aí dali já surgiu algumas garotas e garotos para trabalhar comigo. E a gente foi aprender, ensinando e aprendendo a construir um triatlon junto, estudando sobre hip hop. Aí, terminei o segundo grau, meus pais não aceitavam essa vida de artista, porque meus pais são nordestinos. Então ele falava o seguinte: olha, minha família nunca teve um artista, você não vai ser o primeiro. Aí eu, beleza, então vou continuar pintando, mas eles não vão me ajudar a fazer faculdade de arte. Então o que eu fiz? Eu fiz pedagogia. Aí comecei a estudar, fiz pedagogia, comecei a dar aula normal e tal. E também continuei dando aula grafite e tal. Em 2003, eu fiz um curso chamado Semafor, que é um curso do governo federal, que é Centro Nacional de Formação Comunitária. Aí eu fiz um curso, me tornei agente social e esse curso o governo federal me deu uma grana para eu fazer um projeto. Aí eu fiz esse projeto ele começou em 2004, terminou em 2005 e eu atendi mais ou menos 3 mil crianças nesse projeto, que era um projeto chamado Cores Vivas. Então, andei em muitas escolas e formei mais de 30 mil crianças. Aliás, 3 mil crianças nesse projeto. E nesse projeto surgiu a minha parceira que está comigo até hoje, que é a Raquel, minha parceira de estudo, ela é grafiteira. E ela está comigo até hoje. Mas nesse período, o Espreatom tinha 7 garotas e 3 homens só. Porque a gente vai formando os homens e às vezes o homem ele tem umas divergências. Então, quando ele tem uma divergência, ou o ego está muito inflado, ou coisa desse tipo, ele não quer resolver, ele prefere sair. Então, meu grupo acontecia muito isso. Eu sou muito assim da Zulu Nation, então, Universal Zulu Nation foi o primeiro grupo de hip hop do mundo. Então, eu busco muita informação na Zulu Nation. Então o Espreatom, ele é como se fosse uma filial da Zulu Nation, que prega as leis universais da Zulu Nation, o hip hop original de Nova York, né? Brooklyn, Bronx e Harlem. Então o Espreatom, a base nossa é esse, nosso fundamento é esse. Então o que acontece? E tem muita gente que não aceita esse fundamento. Então o que acontece? Se separam. E essas meninas, elas aceitavam e continuavam levando o hip hop original. E a gente trabalhou por muitos anos assim. Mas, por outro lado, a mulher ela tem não chega a ser uma problemática, mas ela tem terceiro turno. Então, ela, além de ter o trabalho formal, ela ainda está no Espreatom e geralmente quando ela está namorando ou ela casa, ela vai cuidar da casa ou cuidar do seu relacionamento.
Então, cuida do seu relacionamento, cuida do espírito atômico, cuida do seu trabalho, ou seu trabalho formal, ou sua escola, seu estudo. Então isso fica muito pesado para a mulher. Não que o homem não faça, mas que a mulher se dedica mais. Então o que acontece? E outra também tem outra problemática que por o espírito atômico, o hip hop, tem muito envolvimento com o homem. Então a mulher, quando ela tem um companheiro que não é do movimento, ele não gosta. Então para ela não ter os relacionamentos, porque não tem como a gente lutar contra o sentimento, né? Então, para ela manter o relacionamento, muitas vezes ela se separa dos grupos, ela sai. Então aconteceu que as garotas foram saindo ali em 2007, 2005, 2007, saiu, diminuiu bastante, ficou só aquela. E depois tinha outros integrantes, o Caio trouxe a Carol, que é a esposa dele, o Sérgio trouxe a Sara, né? Então, eu nunca namorei com um artista. A mãe da minha filha, que era a filha da diretora, quando ela se engravidou, já era a filha do Fábio, quando ela engravidou, nós ficamos 11 anos juntos, mas quando ela engravidou, em 2003, nós nos separamos. Aí a gente separou e tal, e eu voltei a me casar em 2005 com outra garota que gostava de hip hop e tal, mas ela só me acompanhava, ela não foi artista. Ela é artista de poesia e também é professora e tal. Mas a gente separou. Aliás, a gente não tinha essa vivência de arte. E ela que me ajudou a criar a Júlia, que é minha filha. Então, eu também fiquei 8 anos com ela e depois eu separei. Hoje eu sou solteiro. Aí o que acontece? Então, é difícil manter esse terceiro turno para a mulher nos grupos. Então, muitas mulheres passaram pelo meu grupo, mas não ficaram igual a Raquel ficou, e é até hoje a Raquel tem 20 anos que está no grupo, desde 2005, foi da oficina daquelas escolas que eu fui. E ela está comigo até hoje. É atuante, ela é professora de Pilates e faz grafite, inclusive ela faz grafites só sobre mulheres negras. Então é muito bonito o trabalho dela e muito representativo. É mais ou menos isso. Então assim, depois de casado, eu fiz artes plásticas. Isso já Eu me formei em 2008. Então assim, depois de casado eu fiz artes plásticas, mas eu já era artista. E minha família, voltando lá no Luiz Fábio, é chamado Picasso no Pichar, e lá em Brasília, que foi pelo Secretaria de Segurança Pública. E nesse projeto teve um centenário do nascimento de Picasso lá no Espanha. E eles fizeram um projeto junto com o museu do Picasso lá. Aí o que aconteceu? Nós fizemos uns painéis, umas pinturas, e a minha pintura foi convocada para ser exposta lá na Espanha. Aí saí do Correio Brasiliense, que eu ia representar Brasília, no centenário do Picasso no Pichar. Aí quando eu saí no jornal, na capa do Correio Brasiliense, o meu pai falou, não, meu filho é artista mesmo, meu Deus do céu. O cara é artista mesmo. Aí, a partir daquele momento, ele começou a aceitar que eu era artista. Aí, por exemplo, antes que ele falava comigo assim, tu já vai ver lá na rede por aí e tal, tipo desenhando. Aí ele já começou a ter orgulho. Ele começava, alguns amigos dele chegavam lá de casa e tal. Aí ele pegava e saía mostrando meus gráficos na cidade. Com os amigos, meu filho é artista, aqui no trabalho aqui. Vem cá, Fábio, vem cá. Me chamava lá e me pedia para mostrar meus trabalhos. Tipo, começou a colocar quadros. Que meus irmãos já colocavam os quadros nos quartos dele. Meus irmãos pediam para eu pintar as roupas para eles e tal. Minhas irmãs gostavam de
de decoração, essas coisas, e começava a usar meus trabalhos. Aí meus amigos começaram a usar, e assim foi expandindo. E na faculdade, uma das coisas para me pagar na faculdade, eu comecei a vender roupas. Essas roupas que eu pintava, eu bordava, essa que eu estou usando, é um bordado que eu falo, que eu fiz. Então eu vendia roupas pintadas e bordadas. E o nome da minha marca é Pride Dress, significa vestido de orgulho. E então por isso que meu apelido é Pena Pride, porque na época da faculdade o pessoal, pô, essa roupa é essa camiseta aí bonitona, então ficou pra onde? Ah, não, é do Pena. Aí, do Pena é o Pena da Pride. Aí o Pena da Pride, da marca Pride, e virou Pena Pride. Por isso que meu apelido é Pena Pride, ficou até hoje. E aí meu pai começou a fazer também essa decoração na casa, meus irmãos, a minha mãe, meus amigos, pessoas próximas. E foi me aceitando como artista. Aí ele começou a ter orgulho de artista. Aí meus irmãos mesmo me cediam espaço para eu terminar ateliê. Meu quarto era o maior da casa. Eu amo vocês, né? Eu amo vocês. Meu Deus do céu, não é fácil. Sim. E lá em casa, esse ano eu estou fazendo 32 anos de arte. E assim, você sabe que a arte é valioso. E ele vai se inflando, vai se inflando. Mas lá em casa eu nunca ia deixar isso acontecer. Talvez eu acho que eu seja um cara mais humilde e justamente por isso. Porque lá em casa, desde a minha adolescência, quando eu comecei a me tornar uma pessoa conhecida, apenas comecei a se tornar conhecido assim, e as portas se abriram, né? Lá em casa não. Quando eu morava com meus irmãos, não, vai lavar a louça sim. Você é pena lá fora, aqui você vai lavar a louça, você vai lavar as roupas sim. Vai limpar a casa sim, vai lavar banheiro sim. Entendeu? Então assim, me manteve a minha cabeça é voando, mas os pés no chão. Então meus irmãos me ajudaram muito essa vivência. E outra coisa na minha comunidade é muito interessante, que tem pessoas que me conhecem como Pena. Pena, eu estou andando assim, eu fico ouvindo, né? E tem outros que eu passo, e aí Luiz? Aí eu falei, opa, aquele lá estudou comigo. Aquele lá estudou do jardim até a quinta série, sexto ano, ele estudou comigo, então meu amigo me chama de Luiz. Né? Aí tem o Fabinho, que é os meninos que moram na minha rua, que moram ali na minha rua, que eram os moleques que a gente brincava, corria, que meus irmãos me chamavam de Fabinho. Então toda a minha comunidade ali da rua me chama de Fabinho. Então quando eu estou andando assim em algum lugar, ou alguém chega assim, me chama de Fabinho, aí eu sei que é porque era a pessoa mais íntima ali de casa. O amigo dos meus irmãos que ia pensar, meus irmãos brincando. Minha casa era muito cheia. Olha, meu pai e minha mãe tinham que ganhar um prêmio nome. Porque minha casa, igual acabei de falar, nós éramos 8. Então assim, eu tinha 2 irmãs e 6 homens. São 2 mulheres e 6 homens. Então assim, cada irmão tem 2 amigos, no mínimo. Minhas irmãs tinham 4, né? Porque mulher você sabe como é. Era 4 melhores amigas. Então, de 8 horas da manhã parecia uma creche. 8 horas da manhã, às 6 da tarde, porque depois das 6 o molecada era assim, vem pra casa e tal. Né? As mães gritando no portão, então os moleques tinham que correr pra casa. Mas de 8 da manhã às 6 da tarde, lá em casa tinha no mínimo 20 pessoas, todo mundo brincando. 20 pessoas. Aí isso tinha que lanchar, então eu sou viciado em suco. Justamente porque já de suco lá em casa era assim, ó, acabou um, colocou outro na geladeira, era assim. O dia todo dia. Então, eu tenho uma filha que é antissocial, ela não gosta muito de amigo e tal. E eu dou graças a Deus que é só uma coisa lá e tá tudo tranquilo. A gente cada um na sua. A gente gosta de assistir nossos doramas, aprende a assistir dorama com ela, chora horrores, mas a casa é vazia. Mas assim,
minha família era muito cheia. Foi criado Fui criado assim. Então, esses amigos, às vezes não eram meus amigos, mas eram amigos dos meus amigos, dos meus irmãos. Então, essa comunidade que eu estou falando, como meus irmãos me chamavam de Fabinho, então todo esse grupo me chamava de Fabinho também. Às vezes eu não tinha intimidade com aquela amiga, ou aquele amigo do meu irmão, mas ele me chama de Fabinho. E quando eu encontro com ele me chama de Fabinho. Eu falo, mas esse cara é lá de casa, porque ele me chama de Fabinho, ele sabe que meu nome é Fabinho. Porque o Luiz Fábio, entre aspas, morreu há 33 anos. Então, tem 32 anos que as pessoas me chamam de Pena. Eu tenho 95. Então, tem 33 anos que me chamam de Pena. O Luiz, que é um recorte bem pequeno, e o Fabinho é porque eles conviveram comigo. Então, é legal essas histórias. São histórias únicas. Bem íntimas. Em setembro de 2009, você faz um post no blog intitula de Raé e Copo, falando um pouco dessa sua convivência em Praia, como isso aconteceu. E assim, já estamos bebendo muito, mas eu queria ver como que você sente que foi essa recepção de você já contava a rua, como as pessoas enxergavam mais atividades de alguma marginalizada, assim, a partir do momento desse diálogo mesmo, que é pichação, que tem grafite, como que você está entendendo essa diferenciação, colocando isso nas artes ao longo desse tempo, assim. Aparentemente você morou a vida inteira no mesmo lugar, né? E aí eu acredito que já não tinha mais contra esse olhar de preconceito, você sabia do que você vinha e tal, mas como foi a arte, sabe? Então, é interessante que igual esse título de Rua, ele é bem sobre didática. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer grafite ali, as pessoas achavam estranho. A cidade não tem pichação, é uma cidade que tem pouca pichação, mas é muito pouco em relação a todo o Distrito Federal. Então, a cidade tem menos pichação. E surgiu muito por agora, tipo 10, 15 anos. Então, quando eu fazia grafite, as pessoas já se achavam muito estranho, mas não sabiam que era pichação, e não sabiam que era crime, não sabiam se era arte, se era cultura. Ficaram diferentes, curiosos. Aí depois começou a surgir algumas pichações. E é interessante porque, por exemplo, a polícia, como eu fui o primeiro grafite, e eu comecei já fazendo arte, grandes painéis, então já era de impacto social. Não era uma coisinha suja, mal feita, não. Eu já comecei, quando comecei, por conta dos estudos, eu já comecei fazendo bons painéis. Né? Bons painéis. E grandes painéis. E quando começou algumas pichações, ou então grafites com menos técnica, a polícia civil ia lá em casa. Meu pai ficava doido. A polícia civil ia lá, me colocaram no carro, meu pai ficava doido. Aí me levava no lugar, aí falava, você fez? Eu falei, não, você não fui eu, não. Conhece? Eu falei, não, conheço, porque eu também sou charral, né? Eu falei, não conheço não. Você não conhece não. Deve ser lá de Sobradinho. Já tá na outra cidade. Longe, não. Deve ser lá de Sobradinho. Ali. Mas sempre, foi mais de anos, até a Polícia Civil, junto com, igual falei sobre a Secretaria de Segurança Pública, entender que o grafite não era crime, entendeu? Mas tem regras, né? Tem regras. O grafite não é crime, mas também não está dizendo que ele pode ser feito em todo lugar, toda hora. O grafite original, ele não serve, né? O grafite original, ele não serve. Pode pintar o que ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser. Então, assim, então a segurança pública ela foi educando os policiais, mas eles param. Hoje a abordagem é bem diferente. Aí, boa tarde. Você tem autorização? O que vocês estão fazendo aqui? Você tem um tempo de explicar. Coisa que em outras cidades abertas
isso é bem difícil, é mais turbulento. Isso é uma educação que está acontecendo nesses 30 anos de trabalho que vem acontecendo na cidade. Por isso que é importante que os próprios grafiteiros tenha, posso dizer, um roteiro de como agir quando for abordado. Conversar, mesmo que seja algo que ele esteja fazendo vandalismo, ele tem que manter a calma. Não, estamos aqui fazendo um trabalho de arte, não é depredação. Pode ser, mas vai falar. Não é depredação, estamos avaliando alguma coisa aqui, que estava aqui e tal, e você vai. É um diálogo. Aí o poder público ele vai fazer o quê? Vai tentar buscar uma solução. Ó, isso aqui não pode, não permitiu. Então, ou você para agora, ou a gente vai ter que ir para a delegacia, entendeu? Então, tem que pelo menos manter o respeito e o diálogo. Depois vamos ver como é que resolve. Porque já aconteceu nos anos 90, policiais pintarem, não levar para a delegacia, tomar sua tinta, pintar seu rosto, pintar seu ouvido. Teve grafiteiros no Brasil e que eles jogaram tinta no ouvido e o cara teve que fazer cirurgia para fazer a reação. Teve jovens que teve problema no olho, porque é tinta química, por conta deles pintarem no olho, aí outros pintam a mão, pintam a roupa, pintam a roupa, entendeu? Então assim, é isso que vocês estão fazendo, tinha repressão. Coisa que não leva para a polícia para resolver de uma forma burocrática, jurídica, e ele faz essa maldade por ser um poder ali, ele faz isso, a maldade, e manda o cara embora. Ele não resolveu, né? E criou mais revolta. E assim, na verdade ele alimentou só o sadismo dele. Então, alimentou o sadismo pessoal. Então, hoje não, com essa educação que eu acabei de falar sobre a Secretaria de Segurança Pública, cidades Planaltinas, a polícia ela entende sobre o grafite. Se estiver acontecendo, ela vai lá, ela sabe como conduzir, sabe como conversar, sabe como dialogar. Às vezes pode até ter esse policial bom, policial ruim, que é um clássico, mas mesmo assim eles tentam dialogar e entender qual é a situação. E esse esse texto ele é sobre isso, é sobre a didática que a gente teve que aprender na rua. E como a gente teve que aprender, nós aprendermos, e depois como ensinar para a vizinha, ensinar para o vizinho, ensinar para aquela tiazinha que passa na rua e achar que é um crime. A gente conversa, o que você está fazendo aí? Não olhar para a rua e tentar explicar um pouquinho sobre a arte. Se ela não gostou, você agradece pelo feedback. Não, beleza, é isso, porque a gente sabe que a arte é muito mais sobre o olhar da pessoa do que o que eu quero transmitir. Eu posso transmitir igual meus painéis, eu falo sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre expansão da mente. Mas, por exemplo, eu falo uma mulher lá com o olho aberto e cabelo cósmico, que eu estou falando sobre a expansão da mente ali, e chegar uma pessoa e falar, pô, isso é satanista e tal. É mesmo, por que você acha isso? Não, que essas coisas assim, é coisa sei lá, pagana e tal. Cara, obrigado, eu não sabia, obrigado, valeu. Porque se eu estou fazendo aquilo que eu já vi, isso ali. E se falta esse estudo bom, não é 5 minutos ou 2 minutos que eu vou ensinar, mas é o olhar dele. Então a interpretação é dele e a bagagem que ele traz, o olhar dele vai refletir com a bagagem dele. Então eu não posso exigir o entendimento de uma pessoa que já está copo cheio. Tem que simplesmente agradecer pelo feedback. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, não gostei não, não gostou não, pô, obrigado. Tá feio, obrigado também, tá bonito, tá lindo, só que eu não entendi. Eu falei, não, um dia você vai entender. Mas pra frente, você não sei. Tem muito disso, né?
uma discussão de uma década no grafite, porque o grafite teve uma fase que nós éramos muito apegados à arte de rua. Então, por exemplo, nós éramos apegados àquele suporte, àquela parede que a gente pintou, éramos apegados àquela arte, e só que a rua ela é viva, entendeu? Então ela está sujeito a olhares intempéries do tempo, está sujeito a interferências, né, de outro artista, ou interferências de outro espectador, entendeu? Então a cidade muda, como eu falei, a cidade é viva, no sentido de que eu encontrei um muro, porque a cidade, por ela ser viva, tem lugares que são invisíveis. Então, por exemplo, uma paredezinha de 2 metros entre um prédio e o outro, as pessoas passam ali décadas e nunca vê. Mas no dia que eu faço uma pintura, a cidade toda passa, caramba, que grafite e tal. Então, outro grafiteiro veio, cara, no centro da cidade, no coração da cidade, o cara achou uma parede que ninguém colava, cartazes que ninguém tem. Eu encontrei essa parede. Aí o ego do artista, igual eu falei, uma década atrás, aí o outro artista falou, pô, eu quero pintar ali também. Aí vai lá e pinta. Aí a gente olha com desrespeito, o cara tá me atropelando, eu achei aquela parede, tá? Que é a vaidade, né? O ego. Porque, na verdade, não é de ninguém, ou é particular ali, ou tá tudo certo. Depois do advento da internet, eu só quero registrar. Entendeu? A pessoa fala, não tem que acabar, tem que parar. Irmão, deixa eu só tirar essa foto, depois eu pago. Pode fazer, pode destruir aquele muro, pode. Eu registrei. Tá registrado. Então, a gente tem esse desapego. Agora, eu acho que a internet, as redes sociais, o Fotolog já veio trazendo isso, depois veio foi pro Flick, do Flick foi pro Instagram, e a gente desapegou, porque na verdade quem vai perdendo é a cidade que vai perdendo a seis, entendeu? Então a gente vai evoluindo, nossa responsabilidade é criar seis. Agora, manter e como é que fala? Além de manter e catalogar, é o Estado, se quiser fazer isso. Porque deixa a cidade bela, e traz a arte como uma coisa democrática, acessível a todos. Não está dentro de paredes. Por exemplo, tem muita gente que isso aqui é aberto ao público, por exemplo. Mas tem famílias tão humildes que ela tem um monte de vergonha de entrar aqui. Porque ela está de sandália, pezinho sujo, 4 crianças gritando, um carrinho. Então, ela fica com vergonha de sei lá quem vai me recepcionar. Sei lá como é que eles vão aguentar meu moleque autista correndo aqui, ou fazendo barulho e tal, entendeu? Tem uma série de coisas. Então, que a rua promove. Então, a rua promove que esse público faz. E, por exemplo, eu bebo ali no Picasso, bebo nas referências de Salvador Dalí, bebo em Sica, né? Frida Kahlo, o próprio Javiera, sei lá, inúmeros milhares de artistas. Eu, no meu estudo, como artista, eu vou estudando, tenho acesso, talvez até academicamente, na academia ou não. Eu vou bebendo aqui, depois vou colocar tudo no meu trabalho e a rua vai também beber. E às vezes ele vê o grafite ali, aí tem uma referência de Salvador Dalí, e ele fala, cara, que trabalho diferente e tal, gostei ou não gostei, ou achei interessante, ou achei horrível, mas um dia, se ele estiver olhando o livro, ele tá vendo aquele, um exemplo assim, aquele relógio derretido que eu vi na rua, é desse cara aqui, que fez em 85.
entendeu? Ou seja, eu já estou ensinando um pouquinho de arte. Então, essa é a nossa responsabilidade como artista. Doar o nosso trabalho gratuitamente. E é uma outra forma de experienciar a rua também, né? Dentro dessa fala. E outra, que é uma das mais importantes que eu acho, que é o seguinte: a gente precisa construir a cidade que a gente quer morar. A gente não pode ser seres que só absorvem, que o arquiteto fez isso, o urbanista fez isso e você tem que engolir com a grana lá abaixo. Não, eu vou colocar meu telhadinho, eu vou colocar minha cor, eu vou colocar o meu tijolinho desse jeito, é torto mesmo, é feio mesmo, mas é do jeito que eu quero, a construção é minha, o tipo de pintura que eu quero é esse, eu não quero parede cinza, eu não quero parede, entendeu? Eu quero colorir, então eu vou colorir, porque eu também sou um agente transformador da minha cidade. A URB, eu também sou um colaborador da construção da URB que eu quero viver. Então, é isso também. É tomar posse do que também é meu, sabe? É um outro que eu gosto muito, de direito à cidade. É o jeito de ocupar a cidade, o jeito de se estabelecer dentro dos grandes centros para as prefeitas, as sempre enterrado, mas também esse processo de ocupar uma cidade, uma parte administrativa, não cidade, ela se estrutural e ver qual é a relação do cidadão com as culturas brasileiras. É importante. É um papel da nisso tudo. Porque, de certa forma, você sempre está puxando também esse nome, tem esses outros referenciais. Eu queria, isso também estava falando disso no podcast total, em 2023, para lembrar uma das coisas que eu pergunto aqui, que é a relação com o Instagram das outras tecnologias, esse tipo de trabalhar. Essencialmente, eu queria entender também esse processo dessa troca entre os conhecimentos que a gente produz para fora da academia, que são nossos também, e a academia acaba sendo só um catalisador, sabe? Isso que eu fazia, então você denomina disso. Mas eu chamo de outra coisa, enfim, nesse processo. E a educação é muito forte, em todas as suas falas, sabe? E aí eu acho que também tem um pouco da pedagogia que a gente lá Arte e educação. A arte e educação, ela foi uma função motriz para mim ter essa relação com a sociedade. Porque eu converso com crianças, 6 anos, por exemplo, eu tenho inclusive, eu produzo caderno de colorir com meus grafistas, justamente para levar essa ludicidade como iniciar a criança, para ele começar a observar a cidade, entendeu? Então, a arte e a educação foi essa maior propulsora mesmo. Mas assim, a academia, para mim, cara, eu acho que eu aprendi a estudar na academia. Eu acho que a escola, eu como educador também, eu posso dizer assim, a escola está atrasada no ensino. Por mais que o Brasil seja um ensino revolucionário, né, que a gente tem como pauta aí como patrão, então ainda assim existe uma resistência dentro do salos de aula. Haja vista que até hoje ainda a gente precisa estudar nos formatos da ditadura. Todas as escolas têm o formato de quartel, o pátio e caixinha, o mestre está lá e só ele detém o saber. As crianças têm que ficar uma olhando a luta do outro, e é um depósito de aprendizado, entendeu? Então, isso aí é resquício da ditadura e a gente precisa, como é que fala? Não é destruir, mas ressignificar, a palavra é essa. E saber que as crianças também têm um saber deles. E eu detesto a palavra aluno, porque vem da palavra grega lá, né? A e luno,
que vem sem luz, sem conhecimento. E eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as crianças têm saberes e podem nos ensinar. E eu acho muito lindo a didática circular, entendeu? Que todo mundo se olha e pode trocar ideias. Claro que o mestre, o professor, ele conduzir os diálogos e tal, os saberes, mas eu prefiro uma educação circular, uma educação de bate-papo, sabe? Igual você falou sobre o que a criança conhece sobre esse assunto que ela está apresentando. Às vezes ele pode apresentar algo que seja mais interessante para as outras crianças, mais fáceis, entendeu? Então a gente negligencia muito os saberes da criança. Então a academia ela ensinou muito isso. A academia ela ensinou muito como aprender a estudar, fichamento, e outra parada foi me apresentou grandes mestres. Então eu fui aprendiendo, tenho muito carinho pela faculdade do ensino, foi a faculdade que eu fiz, os mestres que eu tive lá, que me ensinou a estudar, e hoje até hoje eu estudo, leio. Quando eu leio meus livros, eu faço meus fichamentos, que eu não fazia, eu aprendi na academia. Então eu faço meus fichamentos, eu consigo, porque a gente sabe que o livro, por mais gama de ensino que ele está trazendo, ele é uma coisa também comercial, então ele tem que ter um número de páginas, então tem muita encheção de linguiça, então você vai enxugando e você consegue ter um livro de 96 páginas, você consegue colocar em 15, que é um estudo grosso daquilo que você está querendo através dos fechamentos, dos apontamentos, entendeu? Coisas que eu aprendi na academia, que eu acho que deveria ser ensinado nas escolas. Queria fortalecer mais o ensino e ser mais objetivo. Hoje as crianças, por conta das redes sociais, precisam de uma coisa sucinta, objetiva, nada de no próximo capítulo de semana que vem a gente estuda isso. Mas isso ainda não vão, enxuga isso, tenta fazer as coisas mais rápido. A molecada é muito boa, não. Elas parecem que estão voando, mas elas estão pegando e estão observando. Eles inclusive estão usando a massa cinzenta até de uma forma mais rápida do que nós da nossa geração. Nossas esponjas, elas absorveram coisas entre aspas, inúteis. Hoje tem muita coisa que a gente pensa que é inútil, mas é formativa para eles. Para as crianças é preciso, entendeu? Estava vendo umas discussões que o pessoal fala assim, mas o molecada está ouvindo esse tipo de música, que é uma besteira, que é isso, que é aquilo. Eu falei, cara, para eles é o momento deles. Pra gente, a gente precisava de ouvir uma música em 8 minutos. E a gente chorava. Às vezes, teria que fazer uma filosofia para entender aquela letra, pensar horas. E os moleques hoje fazem uma música de 12, ou de 2, de 3 minutos, 4 minutos, coisa rápida, que é só aqui. Não tem tanto refrão e é bravo. Não tem muito o que pensar, não. Filosofar não, é isso mesmo. É muito cru. Por isso que eu tenho esse carinho com a academia, com a arte. Não fazer um negócio entender quando você chega aqui de fora, essas percepções. Tenho muito carinho com Juiz de Fora. Juiz de Fora, eu vim a convite da AD. Eu tive um aluno dessas oficinas que eu te falei, eu tive um aluno chamado Guga, e ele veio aqui, por conta que ele veio com uma atividade no Rio de Janeiro, e acabou passando aqui, conheceu o pessoal ali do seu Zatão e começou a falar sobre hip hop e falar que. E começou a fazer um grafite para cá.
fez uma oficina de grafite, um bate-papo de grafite. Só que ele era muito lindo e tal. Mas ele auxiliou também no rap, porque ele já era produtor. Então, ele meio que transitou o rap, o grafite, ele transitou essas duas coisas e deu esse auxílio pro pessoal. E aqui não tinha grafiteiro. Aí, no outro ano, em 2001, a D me convidou para mim vir fazer uma oficina de grafite para formar alguns grafiteiros. Aí eu vim a primeira vez. Eu vim fazer essa oficina, troquei ideia, conheci o pessoal de um projeto chamado JF Filhos da Paz. Fiz uma oficina com eles também. E sei que eu fiquei praticamente um mês. E o Zói foi um dos meus alunos, o Stainho, o Dorinho passando em oficina, os artistas locais. E teve outros artistas também, agora que hoje são artistas e estão aí contribuindo com a cidade há 25 anos. Saíram das minhas oficinas, hoje eles são grandes mestres. E assim, e além do grafite, eu comecei a trocar uma ideia sobre uma união, não sei como é que eu posso dizer, mas um grupo que se chamava Posse, antigamente. Aí nós criamos aqui, eu ajudei a eles, eu falei para ele como é uma posse, como funciona uma posse, trouxe um estatuto de posse para eles se nortearem. Aí eles criaram uma posse no plano conselheiro. Aí beleza, 2 anos depois eu voltei. Aí reestruturamos essa posse no plano conselheiro e transformando no PCV. Porque a gente percebeu que do jeito que está na posse, eles não estavam entendendo, as pessoas não estavam entendendo, de outros grupos não estavam entendendo o que era uma posse. Aí criamos a posse no grupo dos Palmares, com algumas diretrizes, explicações, aí trouxe todo esse material, fizemos algumas oficinas para eles entenderem melhor e daí para frente começou a PZP com a Rádio do Negro, grupos de break, Zoom break e outros grupos. Nem lembro o nome de todos os grupos, cara. Pô, 20 anos atrás é muito tempo. Mas aí eles criaram a posse, Zumbi dos Palmares e começaram, e também eu ajudei a fazer documentos para eles começarem a trabalhar com o poder público. Aí nasceu o Arroz Negro, que é o Arroz Negro, ele acontece no mundo todo. Porque onde tem um negro, ou não, mas que tem a cultura hip hop, em agosto, porque agosto é dia 11 de agosto, é o dia do hip hop. Foi o dia que a Cindy Campbell, que é a irmã do Master Flash, ela fez a primeira festa com o nome hip hop. Porque foi no início do ano escolar americano e ela queria fazer uma festa de despedida de férias do verão. Aí ela chamou a festa e o hip hop significa mexer os quadrinhos. Então ela fez uma festa assim, vamos fazer uma festa para mexer os quadrinhos. Aí virou a primeira festa de hip hop, porque até então o hip hop não tinha um nome. Era uma ação social que tinha dança, tinha um break, tinha um beatbox, tinha um DJ, tinha o grafite e tinha a informação, que é o conhecimento. Então, existia isso, mas não existia o nome. O que é isso que a gente faz? Não, a gente faz, eu faço grafite e não faço grafite. Você faz break, você faz break, o outro é DJ, entendeu? Era junto, mas separado. É tipo aquele mistura, tá tudo junto, mas tá separado. Então, assim de Campbell colocou esse nome. Aí a partir disso, colocou festa de hip hop. Aí a partir disso, o mundo começou a celebrar o hip hop. É por isso que existe o Arroz Negro.
O Augusto Negro é para celebrar o hip hop e celebrar sempre uma personalidade que influencia o hip hop. Então, por exemplo, lá na Dinamarca, o Augusto vai fazer de alguém que contribuiu para o hip hop lá da Dinamarca. Igual aqui no Brasil, a gente faz um Augusto Negro sobre o Malcolm X, aí outro faz o professor Luther King, aí no outro ano a gente faz da Maria de Jesus, Maria Carolina de Jesus, aí outro ano da Mãe Bernadette. Então cada ano a gente vai fazendo sobre aí pode ser de um rapper, pode ser de um b-boy, pode ser de qualquer personalidade que influencia o hip hop. Então o Augusto Negro foi instituído lá no PCP e eu acho que o único lugar que no Brasil hoje que festeja, que celebra o Augusto Negro, eu acho que é o Juiz de Fora. Porque nos outros lugares a gente foi se afastando disso e focou só na celebração da festa. Entendeu? Não vai nas escolas falar sobre as personalidades. Eu acho que o único lugar que está acontecendo essa resistência é em Juiz de Fora. Lógico que eu posso estar errado, porque acontece em muitos locais, mas o que eu tenho visto no Brasil nos últimos 5 anos, que tem mais impacto, é o Augusto Negro de Juiz de Fora. E agora no mês de junho já está começando a selecionar os livros, o que vai estudar para ir nas escolas de agosto, nas ações de agosto. E a celebração da festa é o encerramento dessas atividades. E acho que essa pessoas também, capturar a gente, acaba ficando com as empresas, eles não pensam, eles acabam colocando a gente sempre em outro pra gente. Em novembro, não pode ter esse negócio. Cidade de ficar até mesmo, e até mesmo porque nós estamos no Brasil todo, a gente está institucionalizando os grupos, criando institutos, criando ONGs, OSCs, associações. Por quê? Porque a gente faz um trabalho que muitas vezes o braço do Estado não alcança. Então precisa dessas ONGs, dessas OSCs, dessas associações e institutos para poder levar a verba para fazer essas ações. Aí, por exemplo, o Augusto Negro, geralmente eles não conseguem verbas para fazer essas ações. Então, conseguem verbas para fazer em novembro. E também no mês de maio. Só que nós, acontece que a cultura negra, através dos estudos, começou a identificar que não é muito legal a gente celebrar o 13 de maio. Porque a gente, na verdade, não tem muito o que celebrar. Porque nossos ancestrais receberam a liberdade dia 13 de maio, mas foi jogado na rua sem poder nem calçar um sapato. E hoje é cobrado, né, que a gente seja bem sucedido. Sendo que nossos ancestrais teve que ir longe, morar longe, ou outros que tiveram que morar nas fazendas, onde trabalhavam só pela comida, não é nem pelo salário. Então, assim, não tem muito que a gente celebrar. A gente tem que focar nessa energia espiritual para acalentar espiritualmente nosso corpo. Mas celebrar 13 de maio, a gente sabe que foi só uma ação política. O Brasil foi o último a quebrar as correntes, porque foi uma pressão. O mundo todo já estava libertando os negros. Os Estados Unidos, por exemplo, fez reforma agrária. Então, chegou aqui uma pressão política, não foi nenhum favor, que a princesa não fez nenhum favor, foi pressão política e econômica. Então a gente não tem. Então não rola muita verba em maio para as festividades deles.
Quando rola, é algum cara que está fazendo para homenagear e exaltar a princesa como a salvadora dos quilombos, entendeu? Não é por aí. Então a gente tem que celebrar ou ali no mês de agosto ou em novembro mesmo. Então, e assim, as datas que a gente pode celebrar durante o ano e buscar festas são datas específicas, nascimento de algumas personalidades, anos que aconteceram, que foram, que enobreceram a causa. Então a gente pode estudar mais e pode encontrar datas fora desse ciclo, que eu acho que acredito que tenha, entendeu? E começar a influir para que o Estado promova essas datas. É muito que a gente estava falando também no começo da entrevista, né? Esse processo sair do Estado, do Estado, dos temas, é tudo um processo. Né? A gente passa por um processo, a gente passa por um processo de democratização depois da rede tutorial, a gente passa por um processo de voltar a entender a significado do homem e dos processos extravagantes, um processo. Nessa pegada, eu queria que você falasse um pouco comigo, se você já são 32 anos, mas você compreende a tamanho da sua influência, principalmente de fora. Muitas das entrevistas que a gente já fez aqui, quando a pessoa está aqui, porque eu um salve para ele, eu não sei dele, porque eu sou entrevista, mas está aqui presente. Aí a gente, quando a gente dá uma olhada, assim, parece que ele está questionando por nada, tem os olhos ali, mas não é contexto dos olhos, da DNI, do Estado. Eu só vi mexer, levantado, queria que você falasse um pouco sobre a relação, sobre o tamanho da influência, quanto a sua personalidade é importante, a prioridade. Eu não tenho pensado nesse negócio do tamanho, né? Mas eu penso o seguinte: o caminho, ele é feito caminhando. Quem tem o mesmo propósito do caminho, se encontra no caminho. Então, quando se fala de tamanho, eu prefiro dizer que eu tenho muitas pessoas que estão ao meu lado, caminhando. Então, esse é sobre o tamanho. É tipo, se eu tirar uma selfie do meu caminho, tem muitos rostinhos, entendeu? Então, é sobre esse tamanho. Igual se fala no hip hop, né? Fazer a correria. É run. Então, estamos correndo. Porque nos é tirado tanto que eles esperam que a gente chegue atrasado ou que esperam que a gente chegue atrás. Porque a gente nunca chega. Porque a gente nunca chega. E então por isso essa corrida. Não estou fazendo a minha corrida. Porque primeiro eu quero chegar na frente. E segundo, eu quero chegar primeiro. Como aquele ditado africano, que diz que se você quiser chegar primeiro, corre sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai com muitos, né? Vai com os seus amigos. Então, e o meu pensamento é chegar longe. Levar a cultura hip hop muito longe. Muito longe que eu falo é aquilo que lá no começo eu aprendi, desenvolvimento. Primeiro você muda o primeiro, depois você muda sua família, depois você muda sua rua, depois você muda seu bairro, depois sua cidade, depois seu estado, depois seu país, depois seu mundo. Então esse é o longe que eu quero chegar. É a gente mudar o mundo. Mas começando a mudar uma pessoa de cada vez. É uma dessas pessoas que você falou sobre a entrevista, se ele me citou, eu de alguma forma eu mudei ele. Entendeu? Então eu mudei muitas pessoas. E essa é a construção do hip hop. Começar uma sementinha. Eu fui semente, entendeu? E esses aí que você conversou são apenas frutos que foram cuidados. Essa árvore é o pena, ele foi cuidado com carinho, foi alimentado com informação e deu esses frutos que todos que você citou ali são personalidades que são mestres.
melhor do que ser estrela é ser um criador de constelações. E eu gosto de ser um criador de constelações. Eu gosto de germinar estrelas. Sem vaidade, eu acho que os pupilos têm que passar do mestre e assim. Porque a fala deles vão justificar os meios. Eu gosto muito de mostrar o jovem nesse sentido, que as pessoas que conhecem meu vídeo, eu estou com espera. Eu também eu penso assim. Quando eu vi vocês, e a gente já tocou nesse assunto, mas eu gostei muito de novo. Quando você fala de fotografar, de registrar, eu também tinha um processo de encadeado, de certa forma, torna catálogo do patrimônio, mesmo que não seja institucionalizado ainda. Eu queria saber um pouco mais dessa relação com as redes sociais. E o que você acha que mudou no processo da pandemia? Foi um marco, né? A arte mudou e ela está muito na rua. E aí, de repente, são inscritos de estar na rua. Ainda mais para um artista que tem como, né, os muros e precisa dessa visibilidade. Enquanto, não só retorno financeiro, mas também enquanto retorno para se reconhecer. Às vezes você fala disso, né, de usar o painel de tela também para voltar para dentro. Eu acho assim que o mundo acabou na pandemia. O que a gente vive hoje é algo que foi construído no interior, lá dentro da pandemia. A gente nos reconstruímos na pandemia sem perceber. Mas o mundo acabou, para mim, o mundo acabou em 2020. E o que a gente vive hoje é outra coisa, sabe? E em 2020, e na pandemia, aconteceu muitas coisas. Aconteceu que, para a nossa saúde mental, muitas lives, muitos vídeos, nós fizemos muitos trabalhos para amigos, eu mesmo fiz muitos trabalhos para amigos, que a gente fazia troca de folhinha, fazia algo ao vivo ali, e as pessoas conversando, e eu ia fazendo grafite, não só eu, mas foi muitos grafiteiros que fizeram isso. Também fizemos pintura, muita pintura em tela para troca de comida, porque nas nossas comunidades teve muito problema com isso, sabe, de alimentação. Eu fiz 2 lives para arrecadar fralda geriátrica e descartar e infantil, porque aconteceu muito dessa questão das mulheres mães solos, não ter acesso a isso. Então eu fiz acho que 2 lives só para essa finalidade. E pintura, eu pintava as telas e fazia tipo leilão. E nesse leilão eu entregava essas cestas básicas. Nosso grupo Espreatômico entregou muitas cestas básicas, né, com parcerias com muitos supermercados e amigos, comerciantes, empresários e artistas também. A gente trocou muita arte, pintamos muita tela para essa questão. As redes sociais, eu acho que ela também nos salvou, porque foi um jeito de ela cumprir o propósito, o Instagram principalmente, ela cumpriu o propósito de ser uma rede social, que não é mais. Hoje é uma rede comercial. Mas ela cumpriu na pandemia, máximo respeito mesmo pelo Instagram. Ela ajudou muito isso aqui. Porque a gente começou muito, sabe, na rede social, nas VMs, conhecendo muitas pessoas, muitas histórias. Então, nossas artes
andar com muitas pessoas. O grande problema no adoecimento da rede social foi que uma pessoa que fazia uma live melhor, ou tinha uma verve ou um rosto mais bonito, ele tinha milhões de seguidores. E o outro ali que às vezes tinha um conteúdo até interessante, mas talvez não era tão bonito ou coisa desse tipo. Ele não tinha, ele tinha essas frustrações, deixou as pessoas felizes nesse sentido. Então, tanto que o Instagram teve que acabar com a coisa da curtida, porque a curtida era o que entregava mais, não interessava se era um bom conteúdo. Aí ele parou com isso também. E adoeceu muita gente também. Mas só que, no geral, na pandemia, a rede social era comum. E eu nem me lembro se porque eu tive um problema familiar também, que minha mãe adoeceu na pandemia. Ela faleceu, inclusive, em 2021. Né? Na pandemia, em 2019, ela teve um problema pulmonar. E eu, como era a pessoa que tinha mais liberdade de orar e tal, fui cuidar dela. E assim, foi um período muito pesado para mim, para toda a minha família. Aí ela faleceu em 2021 e a pandemia deu continuidade, mas não foi fácil para todo mundo, mas a arte meio que salvou nesse sentido, porque a gente passava 6 horas tentando e conversando com os meus amigos. Então, eu gosto muito de conversar, eu sou muito de dialogar, de visitar amigos. Tenho meus períodos depressivos, eu não tenho depressão, mas assim, deprimido. Principalmente após eu fazer uma grande doação de pintura, por exemplo, eu vou fazer uma exposição de 20 telas. Eu sou o tipo de cara que eu fico 3, 4 meses sem pintar. Mas quando um dia eu estralo assim com vontade de pintar, eu pinto 20, 30. Enquanto eu tiver desenho, eu vou consumindo pintura e tudo, aí depois paro. Aí eu acho que é a oxitocina, né? Bate, aí fico deprimido. Aí vem aquelas coisas que eu te falei, que eu gosto de correr, eu começo a resolver coisas na cabeça, vou pra rua, tenho que fazer um grafite, e essas coisas. Gosto de escrever muito no meu bullet journal. E antes eu escrevia no blog e tal. Eu vou voltar, eu tenho muita coisa para falar, sabe? Então eu quero voltar, mas eu estava muito pilhado com uma coisa do Instagram, do olhar do outro. E às vezes o olhar do outro, você fica intimidado por causa dessas coisas de julgamento. Então, às vezes o ego ele te freia por medo de ser julgado. Mas hoje eu estou num processo de que eu preciso falar, agradando ao mundo, eu preciso colocar o que tem aqui dentro para fora. Sem estrelismo, sem querer ser um carga-regras. Desculpa a palavra, mas é sobre isso. Eu acho que a gente tem mais que contribuir, sabe? E se a pessoa não gosta, pelo menos eu estou dando a oportunidade de um novo olhar, de uma nova perspectiva. Isso. A opinião pode estar errada, mas vê esse lado aí, vê como é que tá, entendeu? Então eu acho que as redes sociais, quando ela não é social, Nos antigos, eu tenho texto, eu gosto de escrever texto sobre aquele momento, ou aquela foto, ou aquela ideia que eu tinha que fazer. Depois fui diminuindo, sabe por quê? Porque as redes deixaram de ser sociais. Antes eu escrevia um texto e a pessoa via foto e ela parava para ler. Ela parava para ler e falava, pô, gostei muito, pô, que legal esse pensamento, nossa, eu não sabia que era isso. Então, ou seja, existia uma troca. Então,
Quando não existe mais troca, a rede social, eu acho que ela precisa ter isso, a troca. Se eu não tiver uma troca, não tiver só uma fala, e você olha, você curte e não troca uma ideia, não fala nem no DM, nem no privado, nem nada, eu acho que não tem sentido você não se expor, não vai fazer sentido. Eu preciso que tenha troca. Mesmo que, tipo assim, você ouviu aí, Me dá um o texto está dizendo isso, você me ouviu? O que você tem para dizer sobre isso? Eu acho que a rede social ela necessita disso. Tocamos em desde que a gente foi falando muito emblemático, né? Tanto pela pandemia, no processo de finalização do nosso bendito presidente Bolsonaro. Tocando nesse assunto, a gente foi falando muito importante, a gente estava elegendo o primeiro prefeito. E você fez uma participação nós fez os pontos, né? Nós combinamos lá em Brasília. O que aconteceu com o gente fala também, como disse, que faz pensar que às vezes a movimentação do poder público ela é importante, mas ela não é vertical, né? A nossa população também está agindo, de certa forma, operando em 2021, sem pedidos para governadores, da direita, se não morando muito com a extrema direita. E eu queria que você começasse a falar que você sente isso, a movimentação política e essa relação com o poder público. Em 2021, agora a gente está caminhando para uma política mais à esquerda, mais progressista, a gente não tinha visto que é tão importante para Sim. Isso é verdade. Esse projeto da pintura das palavras de uma universidade surgiu de uma conversa com o meu administrador lá na época, que é o Célio, que ele é um artista também, fotógrafo, mas também é de direita, mas ele tem sensibilidade artística. Né? E assim, foi um diálogo que a gente pensou nisso, o aniversário da cidade, que a gente está fazendo, a gente está fazendo 160 anos, então a gente queria dar esse presente para a cidade. Então, 55 paradas de ônibus, eu fui o cara que escreveu o projeto e também fui o curador. Então, assim, fiz a curadoria com todos os grupos de grafite da cidade e selecionamos temas para fazer essa pintura. Então foi um presente muito bonito para a cidade, tanto que ele voltou a acontecer em 2023, aconteceu de novo, menos, né? Foi menos paradas de ônibus, mas aconteceu de novo. E o diálogo assim, com o poder público, na verdade, não foi tão difícil, porque nós temos o Comitê Permanente de Grafite, nós conquistamos o Comitê Permanente de Grafite na Secretaria de Cultura. Então a gente tem uma mesa, uma cadeira lá, para qualquer bolo que entrar, a gente pega uma fatia, entendeu? Porque precisa. Então o Comitê Permanente de Grafite surgiu por causa do grafite, mas a gente dialoga com o hip hop. Ele é de grafite, mas a gente luta pelo hip hop. Então, a cada 2 anos a gente tem as eleições desse comitê e tudo que rola de verba, se é cultural, a gente luta por um pedaço dessa verba. Então, sempre que tiver uma verba para a cultura, vai ter alguma coisa para o hip hop. Então, a partir daí, ano passado nós fizemos o quinto encontro de grafite
Lógico que já existem encontros de grafites muitos anos, né? Anos e tal. Mas a partir do comitê a gente começou a contar com o primeiro encontro de grafite. É como se fosse um encontro oficial da Secretaria de Cultura. Nós estamos no quinto já. Esse ano vai acontecer o sexto, né? No segundo semestre. Então, a luta aconteceu e conseguimos. Então, assim, mesmo que aconteça das políticas públicas não gostarem, não quiserem, nós vamos instalar. Nós somos como teatro, nós somos como a música, nós somos como museu, o circo, nós estamos lá. E aí também nós tivemos a luta do bem imaterial, do bem imaterial de Brasília. Está em um processo, né, pelo IPAM e tal, mas já aconteceu em novembro, começou os documentos lá. Então é só questão de tempo mesmo. Mas a conquista aconteceu. Isso é uma conquista que lá nos anos 90 nós contamos com muitas reuniões com o senador do PT lá, que era inclusive, até esqueci o nome dele agora, desculpa. Gravar não é bem difícil. Mas nós lutamos lá muitas reuniões para descriminalizar o grafite, conseguimos a nível distrital, depois ele se tornou senador e conseguimos a nível nacional. Então, assim, aí quando teve essas questões do nível nacional, vários artistas do Brasil todo foram para Brasília, tivemos seminários, simpósios, para as coisas acontecerem. É como eu falo que em Juiz de Fora, igual você falou, né? Para ter esse recorte do Juiz de Fora, precisa ter essa união dos grupos para lutar para que o hip hop ele seja um bem imaterial da cidade. Precisa que o hip hop tenha uma cadeira permanente na Secretaria de Cultura, entendeu? Para lutar com a fatia do bolo. O bolo vem. Aí você só vai ficar apagando a vela, você não come o bolo. Não, tem que comer. Só soprando a vela, assim. Não dá. Vai na festa, sopra a vela e vai pra casa sem comer o bolo. Não, tem que comer o bolo. Tem que comer a fatia dele, sacou? Então a gente tem que se organizar para essa luta. E assim, formar pessoas, tem que estudar, tem que formar pessoas que entendam de leis, que lute pela causa, quiçá a luta de colocar um vereador hip hop, né? Um vereador de preferência negro, mas se não for, que seja preferência hip hop. Eu falo de preferência negra, gente, não é um recorte contra o branco, não, mas é porque até a pessoa branca dentro do hip hop, as portas se abrem com mais facilidade. Se um garoto negro for gravar um disco em um estúdio, ele vai ter que mostrar que ele está dentro ali. Aí o cara lá vai gravar ele. Agora uma pessoa branca chega lá, vai gravar, o cara falou, e o menino negro, que tem dinheiro, está com dinheiro na mão para gravar, ele tem que mostrar que ele está ali. Agora se o branco chega lá, porque o branco, não que ele não tenha talento, tem inúmeros brancos que são excelentes b-boys, excelentes grafiteiros, rappers e tal, mas isso não é sobre racismo, é sobre como a sociedade vê. Então, se o menino branco chega lá, vou dar um exemplo bem simples. Ontem na final, os meninos foram lá cantar track. Você vê que os meninos tipo criado com freira e sustagem. Tudo muito bonitinho. Aí quando olha o público dele, um monte de menininho bonitinho, branquinho. Aí coisa falando do crime. Aí ele fala assim, não tá acreditando. Não que eles não podem falar, mas esse tipo de pessoa, de persona, uma gravadora pega, porque vai ser um novo Justiville, entendeu? Vai ser muito mais fácil do que, por exemplo, o menino da Vai. O menino da Vai
é muito talentoso, mas ele tem que ser muito talentoso para uma gravadora falar, eu posso deixar. É mais fácil o menino da Vibe daqui 20 anos estar fazendo as mesmas coisas no mesmo bairro do que um menino desses. Eles vão se deslanchar. Talvez não por conta só do talento, mas porque a imagem dele vende. A imagem dele vende. Porque a sociedade acha que aquilo que vende, e não. A gente está vendo isso acontecer com o funk. Você vê o funk, o negro não canta funk. Quando quem tá fazendo sucesso ali é o que é pardo para branco. Branco de pele escura. Eu gostava muito de usar branco de pele escura. Então é o pardo para branco. O negro, que às vezes até escreve as letras e cria o estilo, não consegue acessar a gravadora. E o rap não está indo. O rap, aliás, o hip hop está indo por esse caminho. Principalmente o rap, por advento do trap, que eles já andam em outras redes, por exemplo. Tem cara do rap que não gosta do rap. E o que acontece? Eu não gosto do rap, eu não sei. Sendo que foi o preto que criou. Aí o que acontece? O branco abraçou o trap e tá, entrando por fora. E daqui a pouco vai ganhar tudo, todo o dinheiro que o hip hop poderia ganhar no rap, vai ser ganho pelo trap. Aí o cara fala, mas por que eu não consigo gravar? Porque você não entrou. Igual você falou, não voltando lá na outra das redes sociais. Os meninos do trap, eles conseguem mobilizar muito molecada da escola, eles sabem se comunicar de forma eficiente. Os rappers são radicais, os rappers, né, principalmente dos anos 90 ali, são radicais. Se ele não tiver uma agência de mídia para ele fica para trás. Porque ele não sabe conversar com o jovem, ele não sabe dialogar. E outra, a vivência dele é uma vivência que é boa, que a gente se reconhece, que somos mais velhos. Mas e a vivência do moleque? Aí tu vai falar de uma coisa que o moleque fala, pô, nem vi isso. Cara chato pra caramba. Nem eu. Agora o outro moleque lá já tá falando uma parada que ele vive, porque na verdade o que a gente precisa ser? Nós precisamos ser observador. A gente tem que observar, absorver e depois escrever ou desenhar ou fazer a descobertagem. É sobre isso. Esse diálogo de novo, a gente estava pensando desse excesso de perfeição. E às vezes a gente tem um lugar mais periférico, mais floral, se impõe muito a ser perfeito, né? Rouba, né? Porque se não for perfeito, se não for bom, a gente não pode. E nem não vender, porque a gente até vende, mas as pessoas não compram. Né? Quem precisa comprar, quem precisa investir, dar dinheiro, não bota, a gente acaba perdendo também, assim, por ocupar outros espaços. Tem essa infelizmente. Eu acho que é preciso ter estratégias, sabe? Primeiro, conhecer o público, porque às vezes a gente quer vender laranja e o pessoal não toma maçã. No lugar que as pessoas são apaixonadas por maçãs. Então, é preciso ter estratégia, é preciso ter pessoas que conheçam os algoritmos. E essa informação ela tem que girar. Às vezes, nós negros, pardos, periferia, vamos falar de periferia, porque tem muito branco que está na periferia, né? Então, assim, nós temos que girar as informações. Então, para ganhar essa estratégia. E assim, às vezes a gente pega também que a gente quer falar com o público que não é nosso. Entendeu? Eu vou falar com aquele público ali. Não é nosso, cara. Não tenta ser uma coisa que você não é. E outra, por mais que a gente não acha que temos valor, exemplo assim, mas o que você está passando, eu estou passando, milhares de pessoas estão passando. E às vezes a gente esconde o que a gente está passando por medo de identificar com o outro. Mas nas redes sociais, o que manda é a identificação. As pessoas se identificarem com você. Então, quanto mais humano, quanto mais transparente, lógico, você não vai falar coisas íntimas, mas, de modo geral, você vai falar das coisas que você está passando. Seja boas ou ruins,
E a gente às vezes quer vender a imagem do bem-sucedido, a imagem do tá tudo bem, tá tudo certo, a minha vida tá indo muito bem, hoje eu comprei o Adidas, comprei o meu Fornite, meu tênis e tal. Pô, mas não fala que tu vai pagar em 6 vezes. Então assim, e a gente às vezes fala, pô, igual um amigo recentemente falou, cara, eu comprei meu estoca-disco vendendo água e bombom medicinal. E aqui eu vendi. Falei, caraca, mano, isso aí é uma parada que tem que falar na internet, mano. Tem que falar isso no teu TikTok, sabe por quê? Porque tem milhares de moleque que quer ser DJ e é 12 mil reais o equipamento. E ele fala, pô, eu vou ser DJ, eu não consigo. Então ele fala assim, mano, é possível, mas primeira coisa, saber quem você é, fazer um fichamento das suas prioridades e onde você quer chegar. Porque do ponto de partida, do ponto de chegada, se você não sabe do ponto de partida, qualquer lugar vai te dar, não, hoje eu vou trabalhar ali e tal, e vou gastar dinheiro com isso, porque não tem prioridade, não tem propósito. Aí fala assim do Zé Vandiacar, Zé Vandiacar fala tanto de propósito, ô mano, tu tem que ter propósito. Tu tá trabalhando, por exemplo, tu tá lá se lascando no CLT, se você não tem propósito, você tá falando na corrente do pessoas. Porque tu tem que colocar um propósito, pô, em 5 anos eu quero elevar de carreira, dobrar meu salário, ou então eu vou trabalhar nesse trabalho aqui, porque eu não estou conseguindo nem ficar com minha família direito, mas eu estou trabalhando aqui porque eu preciso comprar uma casa, então eu preciso comprar um carro e tal. Então você como é que fala? Estipular um período, estipular períodos, metas, e assim vai. E no hip hop às vezes a gente só vai. Não, a gente precisa ter plano de carreira, que a idade chega. E é isso. Eu quero agradecer meus amigos. Sair daqui. Já estou aqui pensando no tempo, é bem grande propósito, porque ele vai fazer que faz as coisas no automático, independente da cultura hip hop ou não. Mas vindo, de culturalidades periféricas ou a gente tem a sensação de que eu preciso vencer qualquer curso, de qualquer forma. E também não consegue às vezes vislumbrar onde você quer chegar, sabe? E além da visão, nós esquecemos aqui do poder da gratidão de onde você está. Porque às vezes quando a gente conquista algo ou qualquer coisa, a gente não entende de onde a gente partiu. Então a gente, aquela frase assim, até batida, mas tudo aquilo já foi um sonho. Entendeu? Então a gente precisa ter essa gratidão, sabe? Tem que agradecer. É esse processo de asas e raízes. Tem uma asa e raízes. Exatamente isso, gente. Atrás é gigantesca. Porque só por todos esses que bom. Que isso? Não consigo. Mandou bem. Eu queria terminar com uma pergunta muito emblemática que a gente tem feito ao longo de toda a websérie. E ela é um pouco emocionante também para ver essas pessoas contando o que é uma comunicação de mulher. Primeiro, eu acho que o hip hop ele é uma forma. E eu era só um líquido e um dia ia ficar enrijecido. Mas eu poderia ter vários caminhos por ser uma pessoa líquida, é fluida. E o hip hop era um molde, era uma forma. Então eu fui inserido nesse molde. E o hip hop me formou, me transformou. Então, pensando assim,
acho que eu fui privilegiado porque eu descobri um hip hop que exigiu de mim que eu fosse melhor. Eu acho que lá na Zona a gente fala que a gente transformar primeiro dentro da gente, e o hip hop, antes de tudo, ele me transformou. Então, assim, essa transformação, quando eu falo dessa transformação, é o quê? É filosofia, espiritualidade, contato com o ser humano. Né? Então, assim, a periferia é o mundo. Não é mais só a minha quebrada. Então eu posso ir em qualquer lugar do mundo, seja Paris, Egito, Nova York ou Juiz de Fora, continua a minha quebrada. Então, e se um dia ele descobrir outro planeta, o hip hop vai me formar para mim lá também, para não ser quebrada lá também. Então o hip hop é isso, me abrir uma visão que o mundo é pequeno e eu me cago em qualquer lugar. Não tem, sem mimimi, sem baixar a cabeça e também sem olhar de salto alto, sem ser estrelinha, sabe? Não, acho que todos nós temos potencialidades, ninguém é melhor que ninguém, mesmo que o outro ache que é melhor que ninguém, a vida vai mostrar para ele que sempre tem um acima dele. Então, o hip hop ele trouxe essa conexão, que somos o Universal Education, ele diz sobre isso. Aí entra uma parada da mentalização, né? E também da conexão. Eu sou você, eu preciso sentir a sua dor, eu sou ela. Quais são os seus sonhos? Posso te ajudar no seu sonho? Então, somos um todo. E esse hip hop me deixou isso, me trouxe essa conexão, esse entendimento, sabe? E os quatro elementos, assim como os quatro elementos da natureza, ele é um todo, Eles são quatro energias da natureza, são quatro fundamentos do hip hop, e os dois têm conhecimento. E o conhecimento é o todo, que é o que a gente chama de marketing, que a gente chama de isso. Então, primeiro fundamento do hip hop é conhecimento. E foi isso que eu trouxe comigo. Por isso que eu sou parado por livro, por conhecimento, amo ler, amo conhecer, amo conversar, porque eu sei que você tem muita coisa para me ensinar. Eu sei que uma criança de 6 anos tem para me ensinar, eu sei que um adulto tem para me ensinar, um advogado, um juiz, um professor, todo mundo. Então é conhecimento. Minha cabeça é aberta para receber. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado